Hoje estamos aqui num programa especial para falar do Enem. Hoje eu tô aqui para ajudar vocês, porque eu trouxe aqui pessoas que já fizeram e que vão fazer pela primeira vez, para a gente conversar sobre experiências, trocar estratégias e falar sobre essa prova maravilhosa. Então, senta aí, porque está começando o especial de Enem do Você em Ação. E para falar do Enem aqui, trouxemos nossos ilustres convidados. Um que vai fazer o Enem pela primeira vez, que é o Alan. Fala galera, tudo bem? Outro que já fez uma vez, vai fazer de novo, que é o Gabriel. Fala pessoal. E outro que já fez o Enem e vai contar um pouco da sua experiência pra gente aqui, que é o João Vitor. Obrigado pelo convite, Carlinhos. Gente, vamos conversar um pouquinho sobre Enem, destrinchar aí tudo que a gente precisa saber para fazer uma boa prova. É isso aí. João, você já fez o Enem, já tá no mercado de trabalho, e eu queria que você contasse um pouquinho pra gente o que você tá fazendo agora, o que você tá trabalhando. Olha só, atualmente eu sou radialista, né? Mas não foi para essa área que eu me inscrevi para o Enem. Eu fiz Enem para letras, né? Terminando ali o terceiro ano, eu não sabia o que eu queria fazer da vida. Fiz o Enem e me inscrevi no SISU. Primeira opção, letras. Segunda opção, história. Queria ser professor. E aí fui aprovado em letras, assim como saiu logo o resultado. Fiz a graduação em letras, sou formado em letras, mas atualmente já dei aula, tá? Algumas vezes assim. Inclusive falar aqui da inspiração da professora Mariette, que me inspirou também a fazer letras. Mas atualmente sou radialista, né? Fiz o curso técnico em rádio e TV e atuo como radialista. Também fiz Enem para letras, então também sou professor de português. E é mais ou menos esse o caminho. Você já foi aluno do Colégio Assunção e eu queria que você falasse pra gente em que ano que você fez o Enem. Olha, eu fui aluno aqui na Assunção e nos 3 anos de ensino médio, os professores incentivavam muito a gente fazer o Enem, assim, no primeiro ano, para treinar um pouquinho, para pegar os macetes da prova, segundo ano também. A gente chama de treineiro, né? Que não faz valendo. Então eu fiz 3 anos. Eu fiz Enem em 2015, 2016 e 2017, que foi o Enem efetivo, o terceiro ano, do qual foi aprovado no início do ano de 2018. 2017. Qual foi o tema da redação de 2017? Rapaz, boa pergunta. Tema da redação em 2017, foi o Enem que eu fiz, que foi aprovado. Se eu não me engano, foi Caminhos para o Combate à Intolerância Religiosa no Brasil. Se eu não me engano, esse foi o tema. Porque eu lembro que, acho que 2015 foi publicidade infantil, 2016 violência contra a mulher. Sim. E 2017 intolerância religiosa. Se eu não estou errado, esse foi o tema. Foi isso mesmo. Se tiver errado, corrija aí, editor, por favor. E, vem cá, você já fez treineiro. Você acha que fez alguma diferença quando você foi fazer na oficial, assim, no terceiro ano? Total, né? Eu acho que a prova do Enem, apesar dela, atualmente, ela está uma prova mais interdisciplinar, né? Às vezes a gente pega uma questão, eu como professor, assim, na faculdade, eu fazia Enem, continuei fazendo Enem durante a faculdade, né? Porque como eu cursei letras, eu queria ver como é que estavam as questões de língua portuguesa, de literatura e até a redação, para passar para os meus alunos, que eu dei aula um período. Então, eu fiz também depois que eu saí da escola Enem. Eu acho que a prova está mais interdisciplinar, às vezes a gente pega uma questão, a gente não sabe se ela é de história, se ela é de sociologia, se ela é de filosofia, porque a prova é de ciências humanas, de humanidades, né? Então ali as questões dialogam, mesma coisa ciências da natureza. Mas como treineiro, na minha época, foi importante eu fazer porque eu peguei macete, tipo o tempo, né? Quanto tempo dedicar à redação, quanto tempo dedicar a determinada questão. Eu peguei o macete de, por exemplo, eu li aquela questão, não entendi, eu continuo seguindo fazendo a prova do Enem, tá? Indo fazendo as coisas que eu entendo, depois eu volto para aquela questão, se sobrar um pouquinho de tempo, porque o Enem, na realidade, claro que a gente tem que estar muito bem informado, estudar bastante para fazer, mas é importante que a gente tenha também no dia concentração, controlar a ansiedade, né? E ali fazer a prova do Enem com toda a atenção possível, porque é uma prova também que cansa um pouquinho, né? Sim. Tanto o texto, a gente tem que fazer aquela redação. Então é importante a gente saber usar o tempo para fazer uma prova equilibrada e tirar uma nota boa. E bom, João Vitor já dando dicas aí para vocês. Pois é. E qual você acha que foi a maior diferença quando você fez como treineiro e como oficial, terceiro ano? Olha, treineiro tinha uma despreocupação, assim, né? Eu sabia que não estava valendo. Então eu tomei muita experiência fazendo a prova, peguei esses macetes que já falei, mas o coração não estava tão apreensivo que eu sabia que não estava vero, né? No terceiro ano, a gente fica mais agoniado, assim, né? A gente fica mais apreensivo. Poxa, essa é a vez que vai valer. Então eu tenho que fazer a prova. Agora, engraçado que no primeiro e no segundo ano eu estava um pouquinho nervoso,
Só que no terceiro ano, que era o ano para eu estar extremamente nervoso, quando eu cheguei na prova do Enem, eu estava extremamente tranquilo. Que massa. E aí, eu fiz uma prova, não estava apreensivo, eu fiz uma prova bem tranquila, assim, do Enem. Li, fiz com esses macetes que falei a vocês. O tema da redação é um tema que, se realmente foi em 2017, Caminhos para o Combate à Intolerância Religiosa, é um tema que eu dialogo muito, tá? Eu participei de uma gincana aqui no Colégio Assunção, que o tema da gincana foi Combate à Intolerância Religiosa. Então, cada equipe tratou de uma religião. Então, a gente já tinha dialogado isso aqui. O colégio já tinha influenciado. A professora Anne sempre faz seminários, né, com a gente para ver sobre os possíveis temas. Então, eu já tinha passado por isso também. Quando chegou a prova, os textos de incentivo, eu estava bem mais tranquilo. Apesar de nervosismo que fica, mas eu fiz um Enem em 2017 tranquilo e graças a Deus foi aprovado. Que bom, que bom. Falando em treineiro, né? Nós trouxemos aqui 2 treineiros. Maravilha. Você já fez a prova uma vez, né? Sim. Como é que foi? Ano passado foi o tema da redação de o combate à invisibilidade do trabalho de cuidado de mulheres. Foi uma prova que eu fiquei muito ansioso porque foi a minha primeira vez. Quando você chega no Enem, você tem o primeiro período, que é quando você fica durante meia hora sentado em silêncio. Foi um momento que eu fiquei muito ansioso, me deixou muito nervoso, eu esqueci bastante da redação, que eu ainda não tinha praticado direito, mas foi a minha melhor parte. Mas foi uma prova boa pra mim. O que você acha que você pode melhorar da prova passada para a prova desse ano? Foi o que o nosso convidado falou em relação à cronometragem do tempo. Eu perdi muito tempo fazendo principalmente o rascunho da redação e não tive tempo direito para as provas. Principalmente para a parte de humanas, que é muito texto. Uhum. Então, vocês já estão começando a se preparar para o Enem. Vocês começaram a estudar quando? Rapaz, eu comecei a estudar desde o início do ano, porque eu já vi que, tipo assim, o Enem, ele é mais o resumo do que a gente estuda no ensino médio. Então, é sempre bom você estar a par dos assuntos, principalmente os que vocês dão, que a gente dá em sala de aula, e os que a gente vê na reportagem também, que é um repertório que ajuda bastante na redação. Então, eu vou mesmo estudando em casa e assistindo bastante jornal, para poder ficar bem antenado nas coisas. Uhum. Você vai fazer pela primeira vez. Eu queria saber como é que foi essa sua tomada de decisão. Quando saiu a inscrição, você já estava decidido que você ia fazer treineiro ou você fez, vou fazer, não custa nada para ver como é que é? Rapaz, ano passado eu quis, mas eu não fui. Mas esse ano eu vou para realmente ver como é que é. Sei que não vai estar valendo nada, mas assim, a experiência é algo que eu preciso, e como o nosso convidado João, ele já foi treineiro 2 anos atrás, antes da prova oficial, isso ajudou a ele a ficar mais tranquilo e a saber como a prova vai funcionar. Então eu quero ter esse tipo de experiência. Óbvio que tive a oportunidade ano passado, mas não fui. Então esse ano eu vou agarrar com toda a força aí para chegar em 2026 aí, 2025, desculpa, aí passar aí. Passar direto. É isso aí, pô. Você tá aí na garra. Eu queria saber, vocês têm alguma estratégia de estudos? Você tinha alguma estratégia de estudos? Tipo, vou estudar primeiro essa matéria porque essa é mais difícil, então vou estudar 3 horas por dia, porque eu vou lembrando. Alguma coisa assim que vocês fazem pra estudar? Sinceramente, eu normalmente estudo fazendo rascunhos, escrevendo tudo que eu entendi, principalmente lendo, porque lendo eu tenho mais dificuldade. Mas agora quando eu vejo um vídeo, uma videoaula, às vezes eu tenho mais facilidade para poder pegar no assunto. Mas para não ficar só no vídeo e no visual, porque no Enem eu vou precisar ler bastante, então eu tô me forçando a aprender a ler e fazendo rascunhos em tudo que eu entendo lá. Uhum. Vocês tinham alguma... Eu era muito assim, organizado, até hoje eu sou muito organizado assim com o estudo. Então, geralmente, todos os dias de aula na escola, eu chegava em casa, fazia as atividades e revisava os assuntos do dia, né? Por exemplo, hoje tive aula de português, tive aula de parnasianismo. Eu chegava em casa, lia, estudava, fazia um resumo de parnasianismo. E assim com as outras matérias. E quando chegava assim, os 3 meses do Enem, eu fazia um intensivão. Então eu tinha aula de manhã, eu fazia esse resumo e, por exemplo, tirava uma semana para a língua portuguesa. E aí eu pegava os assuntos de língua portuguesa e ia dedicar aquela semana, além das minhas aulas regulares e além dos assuntos do dia. Segunda semana, matemática e assim por diante. E focava nos assuntos que eu tinha mais dificuldade, né? Eu sempre tive muita facilidade com história. Então, assim, se eu lesse um conteúdo de história, fixava na mente, literatura também, geografia.
Então eu ia pro pé do calo, que era química, física, inglês, que era ali que eu dedicava mais minhas horas de estudo para poder fazer um bom Enem. Você falou de matérias, vocês que estão estudando agora, qual é a matéria mais difícil pra vocês? História, sem dúvidas. Inglês. Inglês. E vocês escolheram qual língua? Inglês ou espanhol? Espanhol. Inglês. Mais Porque difícil. eu acho que às vezes é muito... mesmo que pra mim seja mais difícil, eu ainda acredito que eu consigo entender mais por ter mais tempo de contato com a matéria. Porque espanhol tem muito pouco tempo. Mesmo que eu tenha essa dificuldade em inglês, eu acumulo conhecimento ao longo do tempo. Então mesmo que chegue no dia e eu tenha essa dificuldade, eu ainda tenho conhecimento. Então temos aqui espanhol, inglês e você fez? Espanhol. Espanhol. Também. Sempre tive muita dificuldade em inglês, muita afinidade com espanhol. Fiz espanhol aos 3 anos. Eu não sei se ainda pode fazer espanhol, não é nem Pode, você. Mas Essa é por mim, viu, cara? Agora, uma coisa, Carlinhos, que o colega Alan, né, falou, interessantíssima, que é sobre o conhecimento de mundo, né? Que o Enem, ele pega esse conhecimento de mundo. Esse conhecimento além do que é ensinado, que é fundamental, que é ensinado pelos professores, pelos livros didáticos, mas o conhecimento de mundo a gente está antenado, que passa no jornal, nos noticiários, lê texto mesmo, sabe? Lê notícia, lê matéria jornalística. Saber interpretar Porque também. isso ajuda na interpretação de texto, ajuda na prova de redação para você ter referência, citações, você ter uma bagagem ali para levar para a prova de redação. E muitas vezes, por exemplo, as provas de humanidades, elas trazem recortes do que está acontecendo no mundo, né? Por exemplo, começam falando da guerra no Oriente Médio e depois trazem o assunto da história para questionar. Então a gente tem que estar com esse conhecimento do mundo também, a gente tem que estar ligado nas coisas para poder fazer uma boa prova de Enem. E já teve vários relatos de alunos que tiraram nota boa porque assistiram o Globo Rural antes de sair, ou assistiam um jornal com a avó em casa, e já tem esse conhecimento de mundo. Sim. Qual que vocês acham que vai ser o dia mais difícil? O dia mais difícil? O primeiro ou o segundo? Segundo. O segundo. Eu acho que o primeiro. Primeiro? Uhum. Por quê? Porque eu vou tomar mais um impacto, né, no primeiro dia. Então acho que se eu for no segundo, a depender do meu caso, se eu for ver os relatos de treineiros que estão fazendo a primeira vez que nem eu vou ter mais ou menos uma experiência de como vai ser. Agora, se eu for no primeiro dia, eu vou tomar um impacto gigante, então não vou saber, tipo assim, se a prova vai estar muito fácil, ou se a prova vai estar muito difícil, como é que vai estar a complexidade. Então, pra mim, vai ser o maior impacto no primeiro dia, sabe? E o segundo por quê? Pra mim é porque eu sou de humanas e por ter já uma experiência, eu já tenho noção do que esperar da prova, porque eu estudo desde o ano passado, eu já tenho noção de qual é o modelo das questões que eles cobram e até mesmo cronometrar agora melhor o tempo para redação. Já no segundo dia é mais difícil porque os conteúdos de exatas já pesam mais, né? Realmente. Você já fez a prova um ano. No seu primeiro dia, o que foi que você levou na mochila? 4 canetas. Tem certeza, né? Quem não tem uma, não tem nenhuma. Fui me orientado por várias pessoas, levar mais de uma caneta para vai que acontece um acidente. Água, 2 garrafas de água e lanche. Lanche pra comer, você levou o quê? Tudo de casa, maçã, banana, melancia e alguns salgadinhos. De fome não morre. Não. Você levou o quê? Se algum acidente, já sei. Olha, eu não levei muita coisa, não. Eu ficava assim, eu levava caneta, né? Marmitex? Não, eu levava. Não, eu lembro que eu não levei nada pra comer. Eu levei uma garrafa de água e a caneta. Caramba! E o papel de confirmação da inscrição. E o documento, né? Só. Foi o que eu levava pro Enem. Meu Deus! Eu comia bastante de sair de casa assim, equilibrado. E eu não gostava muito, até me incomodava ver as pessoas assim, abrindo um lata de biscoito, abrindo um salgadinho, abrindo uma lata de refrigerante. Abrindo a Marmitex. Me desconcentrava, então eu levava só água mesmo e caneta. Mas era o quê? Era estratégia pra não desconcentrar, não perder tempo? Não, não sentia fome mesmo de fazer na prova, ficava mais concentradinho ali, aí quando queria espairecer um pouquinho, bebia uma água e tal, depois me concentrava. Já saía da prova do Enem
ia comer alguma coisa. Mas tem gente que é importante, né? Que por causa de energia, levar uma barrinha de cereal. Tem gente que leva doce, que isso, ajuda... a concentração e tal. Vai de cada um, né? Eu acho que cada corpo é um corpo, cada um tem seu estilo ali. Agora, como é que foi que você não conseguiu ficar nervoso nos primeiros 30 minutos, né, Silvia? Que vocês ficam lá sem fazer nada. Por isso que eu levei comida. Rapaz, Eu fiquei muito ansioso. Gastou metade no primeiro ótimo. Foi. Mesmo que eu não levasse muita comida assim, comesse muito antes, eu ia ficar nervoso demais. Imagina. Eu vou contar, tá? Conta pra gente. O truque, mas talvez não seja um truque tão recomendado assim. Dicas tá? e Silvio. O que é que eu fiz? Na semana da prova do Enem, eu estudei até a quinta-feira. E sexta e sábado eu não funcionou comigo, tá? Uma dica particular. Ousado. Eu não toquei em nada relacionado ao Enem. Eu lembro do Enem 2017 que eu fui pra praia no sábado. Olha, Passei quase o dia todo na confiança, praia, que assim, confiança, viu? relaxando. Nada de Enem, não tinha nada de Enem na minha mente. E na sexta-feira também, né? Vim pra aula e tal, mas não peguei nada relacionado ao Enem. Então, eu estudei até a quinta bastante. Mas sexta e sábado eu tirei realmente para relaxar meu corpo, relaxar minha mente, toda a ansiedade que fica, né? E quando chegou no domingo, eu não lembro se o Enem era de manhã ou de tarde na minha época. Se eu não me engano era de tarde, 1h da tarde, se eu não estou enganado. Mas acho que hoje ainda é. hoje ainda é de manhã ou de tarde? De tarde, né? De tarde, né? Mas aí eu cheguei na prova do Enem, estava nervoso assim, porque não é que eu não estava nervoso. Ah, tá. A gente fica apreensivo porque é o Enem, mas eu não estava desesperado, ansioso, eu estava tranquilo. Eu lembro que teve um problema na sala, depois a gente teve que aguardar, além desse tempo regular, tá? Teve um problema na sala, fiquei lá, sentado, pensando, concentrando, revisitando. Eu lembro que a primeira prova era de linguagem, né? E humanidades e redação, fiquei revisitando assim na mente algumas citações, algumas coisas que eu tinha para trazer para a prova do Enem, pensando assim. E quando aplicou, eu fui logo para a redação, me concentrar na redação, a redação ficava no meio da prova. Li o tema, fiz rascunho também. Eu lembro que foi muito bom você falar isso, porque eu também perdi, quando treineiro, eu perdi muito tempo fazendo rascunho da redação. Então, quando eu cheguei em 2017, que foi meu terceiro ano, eu já fiz assim um rascunho bem rápido, né? Só esboçando assim, quase como tópicos. Eu fazia tópicos, né? Desenvolvia assim um períodozinho, uma frasezinha do rascunho só para fixar meu pensamento, para quando fosse fazer a prova da redação efetiva, eu não perder muito tempo transferindo o rascunho. E foi isso. Então, assim, eu estava apreensivo, mas não estava ansioso, não estava nervoso, não estava suando, não estava desconcentrado. Funcionou comigo assim, relaxar um dia antes. Tem gente que quer estudar até o último segundo para não se esquecer de nada, Eu né? acho que eu sou assim. Mas aí, como eu disse, vai de cada um. E aí eu cheguei na prova do Enem, tava na tranquilidade, fiz uma boa prova, em 2017. Rapaz, essa que você falou, depois eu fui pra praia, não pensei em nada. Eu falei, Rapaz, Um dia antes. Que coragem, hein? É confiança Um dia demais, antes né? do Enem eu fiz isso. Mas você fez isso já sabendo que ia dar certo ou você fez, não sei, tipo, preciso relaxar? Não, eu realmente estava precisando relaxar, assim. Porque quando a gente terceiro ano e vai chegando a prova do Enem, a gente sofre muitas pressões, né? A gente fica na escola, tem aquele ambiente de preparo para o Enem. Então os professores todos estão empenhados, com muita qualidade, de levar formação para a gente faça uma boa prova. Em casa, a família está estudando, está se preparando. Então eu lembro quando chegou na semana do Enem, eu estava assim, meu Deus, Enem, abre a porta do quarto Enem. Eu preciso relaxar um pouquinho para realmente fazer uma prova, estar com minha cabeça tranquila na hora de fazer a prova do Enem. Então, como eu disse a vocês, até quinta-feira eu fiz meu cronograma bonitinho, assim, os assuntos que eu tinha mais dificuldade e que as provas anteriores mostravam que são que mais caem, eu dediquei ali naquela última semana para os assuntos mais difíceis. E quando chegou na sexta e no sábado eu fui à praia, não peguei livro nenhum, não falei nada de Enem. E aí fiquei fazendo no domingo de manhã um exercício mental, assim, de ficar lembrando, assim, estimulando minha mente mesmo, tá? Se o tema for esse, eu posso abordar isso, mais voltado para a área da redação. E aí, deu certo. 2017, fiz a prova do Enem, 2018 foi aprovado. Sim. Mas aí, não é receita de bolo não, né? O Enem não é uma receita de bolo. Tutorial avançado. Você estuda até terminar a energia, depois vai pra praia. Não é receita de bolo não. Eu lembro que tinha amigas minhas do terceiro ano aqui no Assunção, na época, que realmente eu tinha uma amiga que ela era sempre muito estudiosa, as maiores notas da sala era dela. Uau.
E ela estudou até o último minuto. Ela estava ali com um livrinho antes na fila para entrar. Passou? Revisando. Passou também. Tanto eu como ela fomos aprovados na Universidade Federal. Cada um teve uma abordagem, né? Mas os dois foram aprovados. Então, vai muito também da pessoa, né, que está fazendo. Mas é importante, eu acho que equilibrar o estudo também com a tranquilidade, com o relaxamento, com o lazer até um pouquinho antes, para a gente não ir tão apreensivo para a prova do Enem. Uhum. Você falou do ambiente do ensino médio e eu, como uma pessoa que não tem experiência, mas assim, eu vejo de longe que é um ambiente que meio que dá uma certa pressão para vocês, tipo, é agora, tem que ser agora. E eu queria saber como é que tá a cabeça de vocês sobre o Enem? Tipo, vocês estão nervosos, vocês estão com medo, vocês estão tranquilos, como é que tá? Olha, como já estou indo pela segunda vez, eu já não fico tão apreensivo. Uhum. Mas ainda assim, dá aquele nervosismo porque bate todas as memórias do ano anterior. E né, aquela coisa de não cometer sempre os mesmos erros, conseguir dessa vez ir além, se superar aos poucos. Mas não é tão turbulento quanto às vezes parece. Uhum. Dá pra equilibrar as coisas. E você, tá tranquilo? Eu tô conturbado, porque assim, óbvio que esse ano vai ser o meu treino, mas eu tô mais apreensivo com o ano que vem, porque a área que eu quero cursar, que é a astronomia, requer, tipo assim, muito de exata, sabe? E eu tenho que treinar bastante isso. E se não for astronomia, eu quero cursar na área de desenho também, porque eu sei desenhar, eu quero aproveitar esse dom que eu tenho. E assim, é uma pressãozinha porque eu ainda não sei exatamente o que eu quero, qual dos dois eu quero, e se for os dois, melhor ainda. Mas se for para escolher, eu realmente não sei. E eu tô com essa pressãozinha mesmo, porque é uma coisa que não só os professores vêm falando direto com a gente, quanto em casa e para mim mesmo, né? Porque eu quero ser bem sucedido, quero ter estabilidade. E para isso eu tenho que ser guerreiro, eu tenho que lutar até o fim, até eu conseguir. Então, é uma pressãozinha que eu mesmo coloco em mim. Sim. E a escola junto, não culpando nunca, mas é sempre bom ter essa pressãozinha para dar aquele impulso. Vários ambientes ajudam. Né? Isso, para não ficar sempre sedentário esperando algo que venha do céu para você poder se movimentar. Quanto mais a gente começar a andar com nossas próprias pernas, a gente vai seguindo a vida como Deus quiser. Sim, sim. E tem muita pressão da família também, né? Como é que é a família de vocês? É aquelas que é mais tranquila ou que bota pressão? Tipo, bora estudar, alguma coisa assim? Ela é mais tranquilo porque tem essa liberdade ainda, mas é aquilo. Terceiro ano é terceiro ano, não tem chance de errar. Mas agora já dá mais liberdade e tranquilidade, que é até importante para, né, não chegar no dia pressionado. Porque a gente já acaba se pressionando para ter uma nota boa e ir bem. Uhum. Bom, na minha família, por enquanto, ainda não tem uma pressão muito forte de necessidade, mas ano que vem eu não tenho dúvidas que vai acontecer isso. Mas por enquanto estou aproveitando e ano que vem é só seguir em frente, né? E é isso aí. Uhum. Você já fez a prova 3 vezes. E eu queria que você contasse se teve alguma coisa que você fez nessa sua experiência que você não repetiria, se você fizesse a prova esse ano. Poxa, perguntão. Eu não repetiria... Olha, Carlinhos, eu não repetiria essa questão do rascunho da redação, né? Gastar tanto tempo no rascunho da redação pode ser problemático depois para dividir o tempo. Eu não repetiria... No primeiro ano que eu fiz muito corrido, tá? Eu lia, não entendia o enunciado, pensava assim, não vou gastar tempo com isso aqui, não vou marcar qualquer coisa, não tá valendo mesmo. Mas no segundo ano que eu fui como treineiro, eu já vi que eu poderia ler a primeira vez aquele enunciado, não conseguia entender, dar continuidade e responder no que eu sabia, depois voltava para aquele enunciado e lia um pouquinho. Então, eu não desequilibraria muito meu tempo, né? Racionaria melhor meu tempo, não gastaria tanto tempo com rascunho. O rascunho é extremamente importante. A gente tem que fazer, né? Uhum. Porque às vezes a gente tem uma ideia ali e tal. Outra dica que eu vou dar, que você perguntou que eu não faria, mas uma coisa que eu faria é assim, fazer o rascunho da redação e depois responder algumas perguntas da prova e depois voltar para aquele rascunho que pode vir novas ideias, novas propostas para a prova de redação. Então eu acho que eu não faria isso, eu não gastaria tanto tempo assim com coisas que não são tão necessárias no momento.
no resumo, equilibraria melhor meu tempo aí na prova da redação. Mas como eu disse, eu não acredito que a redação do Enem e nem a prova do Enem seja uma receita de bolo. Então, eu acho que Cada caso é um cada caso. caso é um caso, e também, como você falou na apresentação do programa, é apenas 2 dias para definir quase que uma vida, né? Mas eu faria, com certeza, me preparar de forma a ter um compromisso com o estudo, né? Porque às vezes o jovem pode estar se enganando, tipo, eu estou estudando, não está realmente, Tem tá? gente que ainda nem começou. Tá mangueando ali, tá enganando a si próprio. Não, gente, vamos ter um compromisso com o estudo mesmo. Se estudar direitinho, dedicar um tempo, dá pra gente usar o nosso tempo. Se a gente souber organizar o nosso tempo pra tudo, né? Dá pra gente usar pro lazer, pros amigos, pra rede social, pro estudo, se for tudo organizado. Então, se souber fazer essa equação aí, ó, e levar isso pro preparo pro Enem, eu acho que a pessoa tira de letra, e controlando também a pressão da família, né? Estavam falando da pressão da família, e não é só pressão relacionada ao Enem, é o que é que você vai fazer da sua vida. Isso tem tudo a ver com a prova do Enem, Sim, né? Vocês vão fazer o quê? Você já falou que vai fazer astronomia, você? Eu vou tentar cursar medicina ou jogos digitais. Olha, Você pode desculpa, eu te interrompi. Não, você ia perguntar, e você vai fazer o quê? Você vai fazer o quê? Eu já faço. Eu já faço. Mas como eu disse a vocês, na época do meu terceiro ano, você é segundo ano, né? isso, nós dois, sim. Se os dois estão no segundo ano, no segundo ano eu não sabia o que eu queria fazer, né? Não tinha a menor ideia, assim. Eu lembro que no primeiro ano eu queria fazer direito, depois eu me desenganei com essa área e passei pro ensino médio todo sem saber o que eu queria fazer. No fim do primeiro semestre do terceiro ano, ali no mês de junho do meu último ano, eu falei, não, eu preciso achar alguma coisa para eu fazer. Né, o Enem tá vindo. E aí eu decidi ser professor. Eu falei, não, eu quero ser professor. Sempre tive uma facilidade com a sala de Uma aula. didática boa, né? Eu tive muitas inspirações aqui no Assunção nesse sentido. Falei, então eu vou ser professor. Então decidi, eu vou ser professor. Professor de quê? Mais uma questão. Como eu gostava muito da área de literatura e de história, eu botei letras em primeiro lugar e história em segundo no SISU, depois de fazer a prova do Enem. E aí eu estou aqui. Professor não exercendo a profissão, mas professor sempre. É isso aí, pô. Vocês que estão estudando agora, como é que vocês fazem pra estudar quando vocês estão com baixa motivação? Estão cansados? Vocês estudam, se seguram pra estudar ou vocês deixam de lado? Assim? Rapaz, boa pergunta, velho. Porque, assim, depende muito de quando você tá cansado. Porque, como a gente é ensino médio, a gente tem prova no dia de sábado. Mas, às vezes, bate aquele cansaço dia de sexta. E, às vezes, tem alguns alunos. No meu caso mesmo, eu não tinha estudado pra prova. E aí, deixou pra um dia antes. E eu tava cansado. Eu falei, rapaz... Bonito. É real, mas, assim, eu tenho que estudar, velho. Porque, ainda mais se fosse uma prova, assim, de humanas, entendeu? Que eu tenha me passado fazendo algum trabalho, ou ocupado fazendo alguma coisa da escola. Rapaz, tem que estudar, velho. Tem que estudar. Só se você estiver bem confiante, assim, assistir todas as aulas e saber muito bem do assunto, você pode até deixar de mão, o que eu não aconselho pra ninguém. E, consequentemente, tirar uma nota razoável, mas eu aconselharia tentar, sei lá, velho, tomar energético, mas não, moderado, por favor, né? E É a dica que o cara tá dando. ir lá e estudar até você realmente falar agora, eu consigo. Eu já perdi noites aí estudando pra poder passar aqui na prova, passei, né? Tô no segundo ano do ensino médio, graças a Deus. E é isso aí, velho. E você, Gabriel, como é que você faz pra conciliar? A maneira que eu consigo quando eu tô cansado é tentar botar a minha mente em ordem, seja organizando as coisas. Como, por exemplo, eu vi muita gente dizendo no Enem que quando a pessoa tava cansada, ela ia arrumar o quarto. Isso virou um hábito meu. Manter o espaço que eu durmo em ordem me ajuda até a dar um tempo de tudo, focar naquilo, para depois eu já estar pronto para o estudo. Como é que vocês fazem pra conciliar o lazer e o estudo? Rapaz, eu não tenho um horário certo de termínio do estudo. Porque assim, quando eu começo a ler, eu demoro, porque eu tenho dificuldade para prestar atenção. E aí eu demoro bastante de poder fixar ali. Às vezes eu perco, tipo assim, eu leio 2, 4, até 4 vezes assim, uma página só para poder entender o que ela tá querendo me transmitir. E isso demora tempo, pô. Eu passo o quê? 2, 3 horas estudando assim. Isso se eu realmente precisar muito estudar. Agora, se for uma matéria assim que eu, tipo, tô tranquilo, tipo assim, exatas, física mesmo.
uma matéria que eu tenho facilidade, e aí é de boa. E às vezes até uma videoaula serve. Uhum. Assim, para conciliar lazer e tempo é uma dificuldade minha, porque eu beiro muito para um lado e acabo ficando cansado, ou eu beiro muito para o outro e eu acabo não estudando o suficiente. Mas dessa forma, é a mesma como eu disse anteriormente, eu tento manter a mente em ordem e botar metas, tempos de estudo para determinados assuntos. É a forma mais prática. Uhum. Vocês preferem estudar em grupo ou sozinhos? Sozinhos. Sozinho. Com certeza. Sozinhos por quê? O grupo atrapalha? Muito, muito. É mais fácil você saber, você manter só o foco naquela linha. Uhum. É verdade. Como é que vocês acham que vai ser a prova esse ano? O desempenho de vocês? Eu acho, como treinador, eu acho que vai ser bem abaixo do nível. Mas é como treinador, né? Como eu disse, então vai servir como experiência. Eu já acho que consigo ser melhor, não só pela experiência, mas que diferente do ano passado, que eu me inscrevi na reta final, essa vez eu vou ter mais tempo, tive mais tempo para estudar e me preparar direito, até mesmo pensar em ver e entender outras técnicas que eles usam para fazer a própria prova no dia. Que bom. Agora, uma dúvida aqui, eu queria fazer um bolão aqui com vocês três. Qual que vocês acham que vai ser o tema da redação esse ano? Nossa senhora, que pergunta, hein, Essa cara? é uma pergunta. Eu aposto em uma coisa relacionada ao meio ambiente. Meio ambiente? Não sei o que especificamente, mas acho que é alguma coisa da área ambiental. Vocês? Eu gostaria em educação. Educação? O quê? É. Como melhorar a educação das escolas? Sim, eu até vi várias questões em relação às escolas que andam acontecendo nos últimos anos, inclusive violência. Uhum. Verdade. É um bom. Você é um... Saúde pública. Saúde pública? Isso. Eu aposto em inteligência artificial. Acho que Poxa, é verdade. Não, Mas é uma boa verdade. sugestão de inteligência artificial. Real. A gente tem que lembrar que eu acho que a prova do Enem, o tema da redação é escolhido no primeiro semestre do ano, né? Ali entre fevereiro e maio. Então a gente tem que olhar, também uma dica aqui, né? Olha o que estava rolando aqui no país, a nível de discussão social. Nessa Nesse época, primeiro né? semestre aí, pode ser que saia daí o tema da redação da prova do Enem. Então, quando sair a redação, vocês voltam aqui Vê e quem acertou. colocam aí se a gente acertou. Deixa eu ver aqui. Qual foi o maior aprendizado para você, João? E qual foi a mensagem que você deixaria para alguém que vai fazer o Enem esse ano? Eu acho que o Enem, com todas as dificuldades que ele tem, que ele apresenta, ser uma prova desgastante, cansativa, às vezes a gente não consegue compreender muito bem as questões, mas é uma porta, é uma possibilidade para o jovem, né, de entrar no ensino superior. É uma oportunidade que a nossa gestão pública oferece para a juventude do país de se inscrever e, através desse processo, reunir a entrada em várias universidades. Então é extremamente importante que o jovem se prepare, faça uma boa prova e tenha dedicação realmente a fazer a prova do Enem de forma mais qualificada. Então, de experiência que eu tive, aconselho também a você que está no 9º ano, está no 1º ano e ainda não fez a prova do Enem, faz pelo menos um ano como treineiro, como os meninos estão fazendo, né? Porque se gabarita ali, pega alguns macetes, sente a prova, faz a prova realmente de fato. Eu tenho certeza que eles dois vão realizar uma prova final no 3º ano, efetiva, com muito mais qualidade, com muito mais dinâmica de conseguir realizar uma boa prova dentro do ensino superior, porque já tem sido treineiro. Então, acho que vocês também se dediquem, sejam treineiros, pega a experiência, pega as dicas, os macetes, para realizar uma prova do Enem. E não deixe de fazer o Enem, porque ele é fundamental para a gente ingressar na educação pública superior, privada, enfim, mas no ensino superior. E o Carlinhos também já fica ligado para fazer os próximos 3 anos aí, né? Tá bom. Como treineiro, a prova do Enem. Vou fazer quando eu fizer, vou te chamar aqui pra gente fazer um programa junto. Ah, maravilha! Também ouvindo sem dúvida. Como foi que você usou a sua nota do Enem? Foi FIES, ProUni? Minha nota do Enem, eu me inscrevi no SISU, né? Que é o sistema unificado. Enfim, não lembro agora a sigla propriamente, mas é o sistema que faz aquela equivalência da nota da prova com a possibilidade de ingresso para o ensino superior. Então, foi a única forma que eu utilizei minha nota. Eu lembro que no ano que eu fiz o Enem e que teve o SISU, teve um problema no sistema que atrasou muito o resultado. Imagine o nervosismo. Eu ia ficar Mas o que é que eu fiz? O resultado não saiu. Essa história é até bacana contar. Bacana O contar. resultado não saiu e eu me matriculei na Universidade Católica
no curso de Direito. Eu não me esqueço a data, foi no dia 22 de março. Tenebroso esse dia. Eu me matriculei no curso de Direito, porque assim, poxa, a nota do Enem tinha saído, eu precisava dar um rumo na minha vida, me matriculei em Direito. E no dia 24, 2 dias depois, Nossa! a nota do Enem saiu. E por um acaso, uma amiga minha, que era colega do terceiro ano aqui do Assunção, a Adriele, ela me mandou uma mensagem: amigo, parabéns. Aí eu Parabéns. fiz: parabéns, o que é que houve? E ela: você já viu a lista do SISU? Saiu a lista do SISU. Eu falei: poxa, Adriele, saiu. Seu nome tá na lista. Aí pronto, eu corri pra página do Enem, lá do SISU, não me lembro, ingresso, acho que era ingresso único da página, e lá vi meu nome na lista de aprovado no curso de Letras. Automaticamente me desmatriculei da Universidade Católica, Ainda bem que você fui já para a tem, né? Universidade Federal, que era o que eu queria, e utilizei dessa forma a minha nota, né? Mas tem gente que usa para o FIES, né? Ou apenas para ter o certificado. Para o ProUni, para ter o certificado, para conseguir um desconto. Então, é fundamental também fazer o Enem, porque são várias possibilidades. Rapaz, eu tenho maior dúvida nisso, velho, porque assim, eu tenho muito questionamento na minha cabeça em como eu posso utilizar isso para poder atingir uma meta específica de nota. Ou seja, um exemplo para astronomia. Qual seria a quantidade de notas que eu preciso para poder passar? Eu sei, porque eu pesquisei. Mas assim, eu preciso colocar isso no SISU, nesse caso? Olha, o SISU, ele... Porque, vamos lá. A prova do Enem, ela faz uma equivalência com a área que você quer. Por exemplo, se eu quero cursar medicina, eu preciso ter um desempenho melhor nas provas de ciências da natureza, biologia, química, na matemática. Eu sei que o peso da língua portuguesa e matemática é igual. Mas, por exemplo, quem quer fazer biologia tem que ter um desempenho melhor na área de ciência da natureza. Quem quer fazer letras como eu precisa ter um desempenho melhor na área de linguagem, de ciências humanas, na redação fundamental. Mas quando você é aprovado no Enem, chega no SISU e você vai colocar a sua nota para uma universidade, não existe essa baliza, né? O SISU, ele vai equacionar a sua nota com a nota da concorrência. Por exemplo, você escreveu lá, Astronomia, Universidade Federal da Bahia. Beleza. Então o SISU vai pegar todas as pessoas que escreveram como você nesse curso naquela universidade e vai fazer uma logística ali. Tipo, quem tomou nota Quem maior. tirou a maior vai ficar em primeiro lugar, segundo, terceiro. No ranking. No ranking. Esse ranking vai ser feito com todas as pessoas que se inscreveram para aquela faculdade, para aquele curso. Sim. Por isso que é interessante, quando vocês forem terceiro ano fazer isso, o SISU, depois do Enem, né, que abre o portal do SISU, vocês terem muita atenção. O SISU, ele fica atualizando, né? Se eu não me engano, ele fica aberto 3 dias e ele atualiza diariamente. E aí você vê a nota de corte. O que é a nota de corte? Por exemplo, você colocou letras UFBA. Sim. Aí ele gera um sistema, passa um dia calculando, depois ele lhe dá um resultado. Se você ficou em 20º, um exemplo, você ficou em 20º lugar, aí você pode tentar de novo, letras UNEB, ou letras Universidade Federal do Recôncavo, UFRB. Isso você já coloca a nota Você escolhe o curso e a universidade. Sim. Ele calcula a sua nota e joga no sistema. Talvez quando você colocar letras Universidade Federal do Recôncavo vai no UFRB, você vá para 5º. Porque vai equacionar com aqueles alunos que Se colocaram inscreveram para faculdade. para aquela faculdade, para aquele curso. E aí a graça do SISU é essa, depois que você faz o Enem, você fazer essa equação aí, esse balanceamento para ver qual universidade você tem mais probabilidade de ser aprovado em determinado curso. Ou seja, se seu percentual de nota não muda, o que muda é justamente a concorrência que você tem em determinado lugar. Isso. No SISU é assim. No SISU. Ou seja, se aqui eu fiquei em 20º, o outro eu posso estar em 3º. Tipo isso. Exato. Quando você faz a prova do Enem e que o Enem gera um resultado para você, o Enem gera um resultado assim. Como foi sua pontuação até 1000 na redação e em cada bloco de conhecimento, né? Matemática, ciências da natureza e ciências humanas. E é o que eu expliquei. Ele gera dessa forma. O Enem não gera uma pontuação, por exemplo, seu resultado total da prova do Enem foi 800. Ele não gera assim completo. Ele gera em 4, né? Em blocos. Isso. E quando você vai para o SISU, que é justamente isso que eu estou falando, esses blocos são considerados para o curso que você quer. Sim, sim. Entendeu? Eles fazem, eu não sei cálculo, eu sou péssimo. Matemática e física, a minha graça era história, geografia, português. Nossa, eu sou totalmente contrário de você. Literatura, a minha graça era essa.
Mas ele faz um cálculozinho lá bonitinho e vai lhe dizendo, olha, aqui você tem mais possibilidade do que aqui. Eu fiz isso na época que eu fiz Enem, depois eu fiz SISU. Eu lembro que eu coloquei na UFBA História. No primeiro dia que o SISU abriu, eu botei História e Letras. Sim. Aí eles passou um dia, a gente chama vira, né? Aí chegou no meio-dia do outro dia, eu tava na colocação. Aí eu troquei, coloquei Letras em primeiro, História em segundo. E vi que tinha mais possibilidade dessa forma de ingressar e deixei lá. E aí depois... Consegui, assim. Talvez eu tivesse conseguido ou não também, se eu tivesse colocado História em primeiro. Mas eu aconselho, é bem bom ficar atento ao SISU também, né? Além do Enem, que vai fazer Enem esse ano, o SISU também é extremamente importante. SISU. Você tá indeciso, você já sabe o que vai fazer? SISU, ProUni, FIES? SISU. SISU também? Sim. É isso aí. A gente já tá chegando agora na reta final. E eu queria que vocês agora deixassem uma mensagem pra vocês agora do terceiro ano. Véi, eu espero muito que você, véi, tenha conseguido tudo que eu desejo hoje e que estude pra caramba e que você passe no Enem e é isso aí, véi. Eu confio muito em você, véi. Parece que não, mas eu confio. É isso aí. Que bonitinho. Eu espero ter não só alcançado as minhas metas, mas que eu tenha conseguido também resolver parte desses problemas também de concentração. Eu também tenha conseguido ir bem nessa prova, que tudo tenha dado certo nesse dia também e mais pra frente continue dando certo. E você, João, como você acha que a sua nota do Enem tá influenciando a sua vida hoje em dia? A minha nota do Enem influencia a minha vida total. Porque assim, eu fiz o curso que eu queria fazer por conta da minha nota do Enem, né? Talvez se eu tivesse tirado uma nota menor, eu não tivesse conseguido entrar em letras na Universidade Federal. Talvez eu tivesse tido que cursar direito ou outro curso e não tivesse tão realizado como eu estou hoje realizado. Não estou propriamente atuando como professor de língua portuguesa, de literatura, mas o fato de eu ter a formação que eu sempre quis, Já é o bastante. que a nota do Enem que propiciou isso, né, que me propiciou entrar na Universidade Federal gratuita, não gastar um centavo para estudar o ensino superior e ter a formação em letras, ter o conhecimento na área de literatura que eu sempre quis, de letras também, de gramática, de fonética, de toda aquela técnica da parte de letras, me fez hoje um adulto, um profissional que está no mercado de trabalho fundamental e ajuda muito na minha profissão hoje de radialista, né? Porque letras ensina a gente a ler, a falar, E a tua bagagem A hoje. se comunicar também. a se comunicar, então é uma bagagem enorme para minha vida hoje. A nota do Enem foi determinante, assim, realmente, para a minha caminhada profissional. Coisa boa. Realmente Serão na de vocês também. é inegável assim que o Enem é um dos pontos mais importantes assim, para você conseguir alguma coisa que seja maneira para sua vida, né? Uma faculdade, uma formação. Então, é inegável. Não dispensem o Enem, façam o Enem. E claro, não tem como não falar que o Colégio Assunção auxilia as pessoas aqui no Enem. Você é a prova viva disso. Vocês também, que dá todo o auxílio. Temos professores aqui que já revisaram provas do Enem. E que são muito bons também. Exato. Um professor mesmo que me deu uma lista de exatas toda aí, ó, pra você estudar aí. Aí não tem como não passar aí, né? Exato. Aí realmente foi meu amigo aí. Ok, é inegável que o Enem é um dos pontos mais importantes assim na vida dos alunos e te proporciona a conseguir alguma coisa para o seu futuro de carreira, uma faculdade, uma formação. Então, não dispensem o Enem, façam o Enem porque é muito importante. E eu queria agradecer a vocês por esse bate-papo maravilhoso e principalmente a vocês por estarem assistindo até aqui, né? E então, muito obrigado, João Vitor. Eu que agradeço, dá bom convite, Carlinhos, e queria reforçar o que os meninos falaram, e você falou dos professores do Colégio Assunção, que realmente foram fundamentais para onde eu estou hoje, por eu ter feito uma boa prova do Enem, não só do Enem, todos os vestibulares que eu fiz, teve muitos dos nossos profissionais que são muito gabaritados, de muita qualidade. Exato. Muitos da minha época estão aqui ainda com vocês, então, muito obrigado também. Exato, você é a prova viva disso, vocês são a prova viva disso. Que aqui nós temos professores renomados para isso, temos professores que já corrigiram a prova, então o Colégio Assunção realmente é inegável. Muito obrigado, Gabriel Silva. Obrigado. E muito obrigado, Alan Ferreira. Obrigado, velho. Muito obrigado, gente. Esse foi o nosso bate-papo de redação do Enem, sobre o Enem, sobre estratégias do Enem, do especial Você em Ação. Muito obrigado. Tchau.